metodologia educacional que você estava ensinando primeiro, desde o bebê maternal, desde estimulação precoce de 0 anos, a gente tentou, até o 3º ano do jardim, 3º jardim, tá? Teve as 3 metodologias, mas aí era educacional, era uma pesquisa de métodos de ensino, Já isso não, vamos dizer assim, uma pesquisa de qualidade de vida, tá? De qualidade de vida. Vou ficar aí contigo, eu tenho que fazer entendeu? um negócio aqui. O que eu penso assim, que obrigada, filha. Obrigada, Fernanda. É qualidade de vida, que você vai proporcionar a esse indivíduo que é diferente, que tem uma limitação no aprendizado, que é deficiente, querendo ou não, mas ele é. Não tem outra terminologia, você me diga qual é a terminologia que eu vou trocar na parte médica, porque eu acho que não existe. Porque se ele tem uma limitação física ali, que não existe ali, tem uma coisa diferente. Eu posso ser deficiente em outras coisas. Tá? Eu tenho o joelho torto, eu tenho pra mim ele é deficiente, porque ele me faz mal. Talvez se eu tivesse pequenininha, feito uma correção, talvez não tivesse. Hoje em dia, para fazer, eu tenho que operar, quebrar o joelho, botar no lugar, para não dar certas situações. E outras falhas que eu posso ter de deficiente, como você usa óculos, você também tem uma deficiência na visão. Você também. Mas isso daí, o que vai fazer? Você convive com isso, tenta corrigir, diferente de quem é cego, que a deficiência é maior ainda, não existe, então não tem como você nem corrigir, só se fazer um transplante de córnea, alguma coisa assim, uma coisa surdez. Ainda não tem transplante de cóclea, mas existe agora aquele implante coclear, mas ele não vai deixar de ser surdo. Não é o termo curar, dizer da doença, não é doença. A pessoa pode ser eficiente desde que você promova a qualidade de vida desde pequenininho. Então, se você vê o surdo, se desde pequenininho que você se propõe fazendo ele aprender a falar, digo, quando o surdo fala, não é realmente você botar o surdo para falar plenamente, discursar, não. Mas ele tem noção de que o português é uma língua oral e que os fonemas são corporais de sensação. É uma coisa fisioterápica, uma coisa de estrutura de vida dentro do organismo da gente. Então, saber que o o p, o b, tem sensações, o c, r, né? Sensação. Então, enfim, quando ele vê os lábios batendo, ele tem aprendizado que aquele tom c, saindo daqui, c, visualizar, que vai ter que aprender uma palavra escrita, que é uma forma escrita da modalidade oral. A língua portuguesa é oral, não dá para você tampar o som com a peneira, é oral. E como você aprende essa palavra oral? Auditivamente. Você faz, chega a fonação. Mas se você não tem esse canal, por quê? De alguma forma ele não existe. Ele não existe ali, não está perfeito para você receber e retroalimentar. Você tem que aprender artificialmente. E esse artificialmente é através do tato. Da consciência, dando consciência, porque nós não temos consciência que o can é aqui. Eu tô falando pra você, mas não sei se você já pensou, parou pra pensar que você fala can usando o som aqui. Eu nunca tinha pensado, até que eu comecei a estudar fonoaudiologia, lidar com o surdo, aí pra mim foi um mundo que eu comecei a descobrir. Cada fonema que eu falo vibra, reverbera dentro do meu corpo. Então, você sente a parte vibracional do que você está falando. Ser mais explosivo, ser mais nasalizado, ser mais semi-oclusivo, alguma coisa assim. Ser visível, ser invisível, aquele som. Agora, e as pesquisas que foram feitas aqui e a diferença em relação à pesquisa nossa? Ah, sim, é o que eu estava falando. Lá, aqui, a diferença maior é que o que foi visado tem 3 métodos de ensino, métodos educacionais. Como você aplica dentro da sala de aula o ensinamento do surdo. Já isso não, seria uma metodologia de mundo, uma metodologia em que vocês vão ensinar o surdo a poder ver, a se ser inserido no mundo. Porque raciocina comigo, não é seu surdo, não tem um canal de som, então você tem que ensiná-lo a conhecer o mundo, a conhecer a vida, a conhecer
as vertentes que existem. E como? Se ele não tem sinais, se ele não está ouvindo, se ele não sabe, então você tem que ensinar a família a se comunicar, você tem que ensinar o surdo a se comunicar, seja através da fala, seja através do sinal, ou seja, de ambas as formas, de todas as formas possíveis. Se mostrar o mundo, apresentar o mundo a essa pessoa, apresentar esse mundo. Dizer que isso aqui é um copo, que eu estou bebendo um copo de café. Mas podia ser um copo de água, ou um copo de leite. Ou então, um copo plástico, ou um copo de vidro. Um copo branco, ou um copo verde. Olha a riqueza. De ferro, de alumínio. De ferro, de alumínio. De gelo. De gelo, copo de gelo. Copo de gelo. Linguagem, comunicação, linguagem, vocabulário. Diversificar. Então, quanto mais você... Não tem problema, quanto mais você apresentar as coisas, mais e também não é só apresentar. Tem que você também dar um significado, e não é só isso, você tem que martelar em cima. Cadê a decoreba? Ajude agora. Cadê a decoreba? Não pode. O surdo, se você não fixar, você tem que dar fixação naquilo. Repetição. Fixar o aprendizado. Então, saber até que entender que isso é copo, significante e significado. E que esse copo é um copo branco de plástico que tem conteúdo de café. Agora, botar adoçante ou açúcar, ou sem nada. O mel? O mel ou o mascavo. Olha a diversificação. Então não é só isso. Limitado. Porque foi feito assim, tá? Falando é a metodologia. Uma foi metodologia que não tinha sinal, a outra tinha tudo, sinal e fala, e era trabalhado várias vertentes, comunidade, e a outra era direcionada. Tá? Então, falando agora sobre essa situação nossa que é para a vida, e aí? Qual vai ser o grande diferencial? Ele vai começar a ver o mundo, a conhecer o mundo, porque imagina, nasceu surdo, não é estimulado, não entende nada, não sabe de nada, não tem nada, não vai aprender nunca. Garanto uma coisa, os três, todas as três vertentes, não sei qual vai ser a melhor, que eu tenho a minha opinião, mas dessas três vertentes, o que for estimulado com a fono vai ter um estímulo, o que for estimulado com Libras vai ter um estímulo, e o que for estimulado com tudo vai ter um estímulo, melhor do que aquilo que foi estimulado com nada. De repente até podia ter uma quarta, um que não foi estimulado com nada, e ter o acompanhamento. Mas aí é um crime, né? Eu acho é um crime, você tá... Não pode nem falar isso, é um crime. Porque se você tem consciência que é surdo, é mais fácil, vai lá pro interiorzão, pega lá um grupo lá e vai ver, nem tá na grande cidade mesmo. Estão tomando banho com gostar. Eu encontrei tomar banho com gostar. Ou então, coçando a pele. E por aí fora vai. Pelo menos você ainda teve uma comunicação. Com o pai, com a mãe. Pior que é uma comunicação na família. É aquele que nem tem. Por exemplo, eu não sabia antes, eu fazia assim, televisão com meu filho. Na televisão, se ele estava aqui, eu fazia assim pra ele. É uma coisa instintiva. Instintiva. Televisão, neném? Televisão, João? Quer ver televisão? Eu estava pegando sinais de televisão. Eu não sabia de língua de sinais, sabia de nada assim, era a parte oral. Depois eu comecei a ver que tinha uma coisa já codificadas. Existia uma língua entre eles. Uma comunicação, uma linguagem. Eu tive uma mãe agora que o filho com 22 anos faz a primeira série do ensino médio e pagava em terra para poder conversar com o filho, porque eu não sabia se comunicar. Estava me agradecendo, tem uma filmagem dela agradecendo porque conseguiu. Um monte de gente assim, porque ela não teve acesso ao aprendizado da língua. Porque a criança vai ter nas escolas, mas a família, quando eu estou falando, se você não trabalhar com a família nesses três aí, não adianta. Então a metodologia daqui foi pedagógica. Foi pedagógica de trabalhar uma parte realmente escolar. Mais específica, né? Escolar. Já o que vocês estão vendo não, é uma coisa de vida, de sobrevivência. Porque é uma sobrevivência. Se eu nasci com uma limitação que eu não vou aprender a me comunicar, eu tenho que ter um veículo para aprender a comunicar. Desde bebê. Fora do contexto escolar, ele não é.
no contexto familiar, no contexto da sociedade. Independente da escola. Quando ele chegar na escola, ele já vai com os sinais. Os três metodologias já têm movimento. Mas aquela que trabalhou num contexto total, ela se comunicava tanto com parte surda quanto com a parte ouvinte. E eles ficaram no estado para assistir, para chegar com você, se for falar, fazer sinal. Não tinha ninguém proibido, não fala junto com o sinal. Tem surdo proibindo colega surdo de usar aparelho porque está junto à comunidade surda. Justamente, teve aqui os casos de kit surdo que mandou o outro quebrar o aparelho e jogar fora. Aconteceu isso. Quebrar o aparelho. E o que se faz numa incoerência dessa? Aí dizem que é um processo. Como lá na Paraíba teve um implantado que esteve lá, e quase foi expulso de lá. Sai daqui. Você não é bem-vindo aqui. Vai lá pro Rio de Janeiro, que lá é teu lugar. Entendeu? Como se... Então... Se a pessoa não tivesse direito de buscar uma melhoria para si. Não. Aí o que você acha que é isso? Eu vou mostrar o que aconteceu comigo. Se você quiser, você faz. Se você não quiser, problema é teu. Mas agora eu não vou mostrar porque eu não posso mostrar. Porque eles viraram como se virasse assim um ET, um extraterrestre, um implante. Então é uma coisa assim, então é proibido, é tabu, não pode nem falar que é isso. Num dia de hoje, que de uma discriminação, depois dizem que não tem que ser nada de discriminação.